Nós vamos caminhar um pouquinho mais na carta atribuída a Tiago, irmão do Senhor. Eu tenho nos domingos pela manhã compartilhado com vocês algumas observações, algumas leituras, interpretações da carta escrita por Tiago. Tiago é o líder da igreja em Jerusalém, convive, portanto, num ambiente mais judaico, do início do cristianismo, e a sua carta é essencialmente pragmática. Possivelmente nós não tenhamos aqui um tratado teológico, mas nós tenhamos, sim, apontamentos, anotações em grego dos sermões que Tiago, das palavras que Tiago proferia lá diante da igreja em Jerusalém, na língua que eles conversavam, que era o aramaico. Então é muito provável que nós tenhamos aqui alguém que em grego escreveu as partes mais importantes, aquilo que eu chamo de os esboços do sermão. Quando alguns de nós desenvolveram o hábito de sentar aí nos bancos ouvindo o sermão, fazendo as anotações. Algumas pessoas têm esse hábito, né, Jeane? De anotar as ideias principais de um sermão. É assim que eu imagino a carta de Tiago. Não só eu, outros biblistas pensam assim também. Que alguém fazia anotações dos ensinamentos de Tiago e, em dado momento, ele escreve esse texto em grego e partilha com os judeus da diáspora. É bom que nós tenhamos o registro, portanto, daquilo que se falava aos primeiros crentes que se reuniam nas casas em Jerusalém. Tá bem? O texto que nós vamos ler hoje está no capítulo 1, a partir do verso 22. Eu tenho dois textos. Deixa eu começar pelo segundo. Vamos inverter aqui. Vamos começar pelo capítulo 3, verso 13. Vamos começar pela segundo bloco que eu quero observar. Capítulo 3, verso 13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Quem? Como perguntaria Chico Anísio na escolinha do professor Raimundo, quem? Quem é sábio e inteligente? Entre nós ninguém assumiria esse papel, né? Todos nós somos revestidos de humildade. Nenhum de nós apontaria a si mesmo. Mas aqui é uma pergunta retórica de Tiago. Uma pergunta retórica. Ele está dizendo assim, peraí, quem aí se acha sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. 3 adjetivos bem interessantes, não é? Eu diria que é bem próprio de Tiago isso. A gente não encontra muito essas expressões nos outros apóstolos. Terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Cristiano, por favor, põe um pouquinho de retorno aqui para mim. Aqui, portanto, Tiago está fazendo uma pergunta ao seu auditório, no sentido de avaliar quem de fato é sábio, quem de fato aprendeu a viver, quem de fato compreendeu qual é o propósito da vida cristã. Se a gente analisar esse texto sem muita complexidade, a gente vai perceber que a igreja a quem Tiago se dirige não era tão diferente da nossa realidade cotidiana, não é? Ele fala de conflitos, ele fala de coisas ruins, motivadas por causa de quê? De inveja amargurada
e de um sentimento de rivalidade. É provável que o pastor Tiago, olhando a sua igreja, percebesse entre os irmãos alguns comportamentos assim, que apontassem inveja e rivalidade. Inveja e rivalidade, competição. A gente pensa que essas são coisas apenas do mundo moderno, né? Mas não. É da natureza humana. Disputar espaço, disputar a terra, disputar comida, disputar poder, disputar influência. É por isso que os homens fazem guerras. Logo adiante ele vai dizer de onde procedem as guerras, de onde procedem as brigas que há entre vocês, dos conflitos, dos prazeres, da cobiça. Então a humanidade, ela não é de hoje que ela cria problemas e cria sofrimentos para si mesmo por meio dessa inclinação. É uma inclinação para o mal, não é? A inveja, a rivalidade, a competição, a disputa. E quando Tiago diz que isso é animal, talvez ele esteja até em algo que nós vamos aprender muito tempo depois na ciência moderna, o que seriam os nossos instintos animais. Porque a gente tem um instinto de preservação. Todo ser vivo tem um instinto de preservação, ele luta pela vida. Seja o coelho que se esconde na toca, o tatu que cava o buraco, não é? Ou a ave que faz o seu ninho lá, escondido no meio das pedras ou no alto da árvore. Isso tudo é instinto de preservação. Ninguém precisa ensinar um animal a como proteger-se dos seus predadores. Por instinto, eles vão desenvolver. Esses dias eu estava pensando, quem é que ensinou o tucunaré a abrir a boca para que os seus filhotes se escondam dentro da boca dele quando há um predador? Pensa em centenas de alevinos se escondendo na boca do pai e da mãe enquanto o predador está perto. Quem é que ensinou? Meninos, voltem para cá. É instinto de preservação. E o pai e a mãe tucunaré que não engolem os filhotes. Quem é que ensina isso? Então, o instinto de preservação é inato. Só que a gente, às vezes, na nossa humanidade, transforma o instinto de preservação em violência. Para nos preservarmos, às vezes, excedemos, não é? Essa questão da gente ter uma percepção territorial. Nós temos inata um espaço territorial, ou seja, um lugar que a gente se sente seguro e que alguém não pode violar. Isso é inato, não é? Essa questão da distância, a percepção do meu corpo, do corpo do outro. Só que às vezes a gente vai usar mal essas coisas. Então, esses nossos instintos naturais, muitas vezes, não são adequadamente compreendidos e a gente passa do limite. O ser humano desenvolveu um modo de vida que lhe causa sofrimento. O Tiago está dizendo que a verdadeira sabedoria vai nos tirar desse ciclo destrutivo de inveja e de rivalidade. O que Tiago pretendia criar na sua comunidade é uma comunidade em que todo mundo fosse pacífico, gentil, amigável, cheio de misericórdia, com bons frutos, imparcial e sem fingimentos. Você já pensou que legal se a gente desse conta de viver assim? Se nós nos reuníssemos com essa percepção. E a gente quase consegue, né? Na maior parte do tempo, eu louvo a Deus, na maior parte do tempo a gente consegue ter uma convivência pacífica, termos gestos de gentileza. Eu e Tânia estivemos no Rio e demos muita risada esses dias com um amigo, que ele disse assim, gentileza. Lá no Rio tem uma figura folclórica, o gentileza, né? Então, gentileza gera gentileza. E esse meu amigo falou assim, gentileza gera gente lesa. Os lesados geram outros lesados. Os malucos geram malucos. Gente confusa gera gente confusa. Eu achei muito legal esse trocadilho que ele fez. Ele fez gentileza gera gente lesa, né? Mas na maior parte do tempo aqui entre nós é gentileza. Gentileza mesmo, carinho, atenção, afago, abraço, cortesia, acolhimento.
gente produz um ambiente assim, gentileza, um ambiente pacífico, ninguém está disputando nada, ninguém está querendo ver quem é o melhor, a melhor performance. Vocês já imaginaram se entre nós, pastores aqui, nós ficássemos disputando quem é que prega mais, quem é que prega menos, quem é que prega melhor? Se os professores de escola dominical fizessem lá uma competição para ver quem dá a melhor aula, se as equipes de louvor fizessem uma competição para ver quem consegue uma melhor performance diante da igreja, se no departamento infantil houvesse uma competição para ver que no final do ano quem vai ser a professora destaque, quem vai ser o aluno destaque. Vocês já repararam que aqui a gente não costuma fazer competições e premiações? Quando você cria essa cultura da premiação, você cria a cultura da competição. A gente tem aqui um evento que tem premiação, um único evento, que é o Fest Music das crianças. E absolutamente, elas não sabem, mas todas vão ganhar um presente. Não é? Um vai ser a melhor voz, outro vai ser revelação, outro vai ser surpresa, outro vai ser isso, vai ser aquilo. As professoras dão um jeito de dar prêmio para todo mundo, todos eles saem com um prêmio. É o único lugar que a gente tem aqui uma premiação. Porque a premiação gera a competição, e a competição gera a rivalidade. Isso eu aprendi muito cedo. Havia uma igreja próxima da igreja onde eu cresci, na juventude, e essa igreja tem uma juventude muito grande. E eles dividiram, uma igreja, o Brasil para Cristo. E era tão grande a juventude que eles dividiram na Liga Verde e na Liga Amarela. E um sábado era a Liga Verde, o outro sábado a Liga Amarela que cuidava do culto. E um tempo atrás, um tempo depois, o pastor dessa igreja falou assim: a pior coisa que eu fiz foi ter dividido a juventude. Porque eles passaram a competir entre si e isso acabou com o ambiente. Olha que interessante. Então eu era adolescente quando eu ouvi do pastor da igreja o erro que ele cometeu quando ele achou que a competição seria uma fórmula de motivação para a igreja. Não, o ambiente da igreja não é um ambiente de competição. O ambiente da igreja é um ambiente de amigável, com misericórdia, imparcial e sem fingimentos. Então, a verdadeira sabedoria, irmãos, está na gente construir esse ambiente. Às vezes a gente pensa que a sabedoria é para nos destacar com conhecimento, soluções de problemas, de questões complexas, termos as respostas existenciais para o mundo. Tiago não está preocupado com isso. Tiago está preocupado com o dia a dia, com a vida cotidiana da igreja. Ele está olhando para um auditório de gente que está procurando seguir a Jesus, mas que ainda lida com as complexidades da vida. Ele está dizendo: olha, gente, vamos ser inteligentes. Quem dentre vocês é sábio? Quem entre vocês é inteligente? Vamos acertar o modo de viver. Vamos viver uma vida mais leve. Vamos viver uma vida mais sábia. Em que sentido? Menos rivalidade, menos competição, menos aflição, menos atrito, mais gentileza, mais amabilidade. Sem fingimento. Olha que peso que sai quando a gente pode viver sem fingimento. Você ser autêntico, você ser verdadeiro, você poder se vestir do jeito que você gosta, você poder falar do jeito que você gosta, você poder cantar do jeito que você gosta, você poder pregar do jeito que você é, sem fingimento, sem vestir uma couraça para se parecer com outra pessoa. Como a vida se torna mais leve. Então a sabedoria a que somos convidados é uma sabedoria da vida que produz paz, porque é isso que ele diz: é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então, se a gente construir um ambiente assim, leve, alegre, tranquilo, sereno, nós seremos promotores da paz. Por quê? Porque entre nós teremos paz. A igreja tem que ter paz entre seus membros para inspirar a sociedade a também ter paz.
Se nós formos uma micro-sociedade, um microcosmo cheio de conflitos, nós não somos melhores do que o mundo lá fora. Se nós formos um microcosmo de famílias desajustadas, nós não somos melhores do que o mundo lá fora. Então nós precisamos viver bem entre nós para demonstrar para a sociedade lá fora que é possível uma vida em que há paz, em que há justiça, em que há serenidade, em que há gentileza, em que há tranquilidade. É assim que nós somos sal da terra e luz do mundo, não só no aspecto da individualidade, mas na expressão da nossa coletividade. É a igreja, na sua coletividade, que é sal da terra e luz do mundo. Então a gente tem que construir esse ambiente em que verdadeiramente sejamos sábios e inteligentes no sentido que Tiago está propondo aqui. Outro texto que eu quero ler está no capítulo 1, como eu disse para vocês, a partir do verso 22. E aqui aparece uma palavra rara, que é a palavra religião, e muitas vezes ela é usada num sentido diferente do que o texto propõe. Vamos lá. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Ou seja, alguém que se vê no espelho, mas dali a pouco já esquece do que viu. E quando passa por outro espelho, vai lá dar uma conferidinha se está tudo em ordem ainda. Não é? A gente não consegue reter na memória a imagem que vimos. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Bom, a parte final tem sido muito usada hoje em dia para aqueles que são críticos da religião institucional, mas daqui a pouco a gente chega lá. Primeiro, Tiago está falando a um auditório de cristãos, mas são sempre cristãos judeus, que foram criados na lei de Moisés. E agora ele está falando de uma outra lei. No seu texto ele fala: aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso praticante. Ora, então, quando Tiago usa aqui a ideia de lei, lei da liberdade, é um conceito original de Tiago. Só aparece nele. Não é? Talvez um pouco disso na carta aos Gálatas, Paulo talvez se aproxime um pouco disso também, quando fala que os gentios que estavam livres começam a se submeter à escravidão da lei. Eu entendo que aqui Tiago está contrapondo a lei mosaica com a palavra de Cristo, com o Evangelho. É a forma como eu entendo esse texto. Ele está dizendo de que alguns que viviam sobre uma outra lei têm que aprender agora a viver sob a lei da liberdade. A lei da liberdade é o quê? É a palavra. Você seja ouvinte da palavra, mas tem que ser também um praticante. O que é a palavra? Quando a gente fala a palavra, o pregador já vem aqui e fala assim, ó, a palavra, né? Para nós a palavra sempre é o texto bíblico, não é? Se escrevesse com letra maiúscula, então, para nós já estava certinho. A gente sempre fica com dúvida, né, Bruno? Eu escrevo Bíblia com letra maiúscula ou com letra minúscula? Quando você produz um texto, fica aquela dúvida, né? Eu devo escrever Bíblia com letra maiúscula ou com letra minúscula? Não, mas é maiúscula, né? Porque
Bíblia é um livro sagrado, então Deus é com letra maiúscula, a Bíblia também é com letra maiúscula. Aí o outro fala, não, mas a palavra Bíblia significa uma coletânea de livros, é minúscula mesmo, tal. Aí fica sempre aquela dúvida. Então aqui, quando está a palavra, a gente já pensa na Bíblia, porque no nosso linguajar cotidiano, a palavra é a Bíblia. Mas será que nos dias da Igreja Apostólica, palavra significava isso? Eu vou mostrar para vocês que provavelmente não. Não é? Atos capítulo 6, verso 7. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Se a gente for para o capítulo 8, verso 4. Enquanto isto, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. A Bíblia estava escrita? O Novo Testamento estava escrito? Então não é. Concordam? Nessa época o Novo Testamento não existia. O Antigo Testamento, para eles, levava outro nome. Estamos falando da lei e dos profetas. Então a palavra tem que ser outra coisa. A palavra crescia, os que foram dispersos iam pregando a palavra. Eu achei outra também, meu hábito de não ficar anotando. No capítulo 11, verso 19. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então, eu usei 3 textos, mas há mais. Em Atos dos Apóstolos, há mais textos que usam essa expressão, a palavra. Quando Tiago, na sua carta, diz, você ser ouvinte da palavra, mas você tem que ser praticante da palavra. Afinal de contas, o que é a palavra? Compreenderam a pergunta que eu estou levantando aqui? Não é a Bíblia ainda, porque a Bíblia não está escrita. Mas existia uma compreensão deles acerca do que era a palavra. Eu creio, e tenho boa convicção sobre isso, que a palavra era o ensino de Jesus. Que nessa época estava apenas no campo da oralidade. Porque Jesus dizia isso, a palavra que eu tenho ensinado é aquilo que eu ouvi do meu Pai. Então Jesus usava a expressão palavra para referir-se ao seu ensino. A oração sacerdotal, eles ouviram e guardaram a tua palavra. Certo? Então o que era a palavra? A palavra é a mensagem de Jesus. Que nós também podemos chamar de o Evangelho da graça, o ensino de Jesus. O ensino de Jesus naqueles dias foi preservado pela oralidade. Jesus falava muitas vezes a mesma coisa. Não sou apenas eu que me repito. Jesus também se repetia. Quem está aqui há 20 e tantos anos me ouvindo, o pastor já falou isso mais de uma vez. Jesus falava mais de uma vez a mesma coisa. E as pessoas que ouviram conversavam entre si acerca daquilo que Jesus falou, de modo que a mensagem de Jesus era preservada numa cultura em que a escrita era rara, mas a escuta era atenta. Isso aqui vale a pena repetir, né? Numa época em que a escrita era rara, pouca gente sabia ler e escrever, mas a escuta era atenta. Nós somos de uma outra geração, nós somos de uma geração que não presta atenção no que escuta. A gente dirige ouvindo notícia, ouvindo música, a gente não está nem aí, o som é só mais um elemento. Mas o nosso foco é dispersivo. Aqui dentro da igreja a gente está escutando, mas ao mesmo tempo está distraído. A escuta não é atenta. Nós somos uma geração que, se você quer guardar mesmo, anote, escreva. Agora não, né? Agora assim, grave, filme, registre. Bota aí o gravadorzinho e ele transforma em texto. Hoje é uma moleza fazer essas coisas. Então,
Quando o Tiago está falando aqui da palavra, ele está falando do ensino de Jesus que foi preservado por aqueles que ouviram e comunicavam. Quando ele diz para a gente ser não apenas mero ouvinte, mas praticante, ele está chamando os cristãos de Jerusalém a tomarem uma decisão. Ele não usa a mesma argumentação de Paulo, ele vai mais devagar. Ele fala, vocês têm que abraçar a lei da liberdade. A lei da liberdade é o Evangelho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João vai escrever isso muito tempo depois. Isso se transforma em texto muito tempo depois, mas foram palavras de Jesus. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então esse conceito do Evangelho que liberta já estava entre eles, mesmo antes de João transformar isso em texto. A questão é que Tiago está convidando os irmãos a fazerem uma escolha entre a lei que escraviza, como diria Paulo, a lei da letra morta, a lei de Moisés, ou a lei do Espírito e da vida, que em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Tiago concorda muito com Paulo, embora use outra linguagem, outras perspectivas. Então, se nós queremos ser praticantes do Evangelho, queremos ser praticantes do ensino de Jesus, nós vamos ter uma nova religião. E aí eu entro na parte final. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia sua língua, está enganando a si mesmo. Lembrem-se que os escribas e fariseus gostavam muito do apontar de dedos. Fazia parte do ambiente religioso daqueles dias, ficar medindo e cuidando da vida alheia, não é? Mas não cuidando no sentido de quem presta socorro, mas de ficar se intrometendo na vida alheia. Tiago está dizendo que a religião pura é visitar o órfão e a viúva nas suas aflições e guardar-se incontaminado no mundo. Eu quero finalizar analisando esse texto, porque muita gente hoje usa este versículo para criticar a religião institucional. Criticar as igrejas institucionais, criticar o CNPJ evangélico. Não é disso que Tiago está falando. Tiago está falando de uma forma de vida que seja coerente com aquilo que Jesus realizou naqueles dias. Jesus repartia pão, Jesus alimentava pessoas, Jesus se preocupava com os fragilizados. Por exemplo, a viúva da cidade de Naim, Jesus vai lá e ressuscita o filho sem que ela peça, porque Jesus se compadeceu da aflição daquela viúva. Então, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições era algo que Jesus fazia. Então nós devemos também fazer. Guardar-se incontaminado do mundo é algo importante, a gente também precisa fazer isso. É interessante que quando as pessoas usam esse versículo para criticar a religião institucional, eles sempre falam cuidar do órfão e da viúva. Ninguém escreve guardar-se incontaminado do mundo. A santidade, o pessoal esquece que está recomendado aqui no mesmo texto. Solidariedade, sim, mas santidade também. São dois elementos importantes no Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus nos convida a uma vida mais solidária, mas também nos convida a uma vida santa. Então, a verdadeira religião. Tá, mas será que religião, naqueles dias, tinha o mesmo significado que tem para nós hoje? Não. Essa palavra religião é rara no Novo Testamento. Paulo usa uma vez, num dos seus discursos, em Atos, no último capítulo, Atos 28, ele fala que ele era do partido mais radical da religião. Ou seja, ele chama o judaísmo de religião, e Tiago é quem vai usar mais duas vezes esse termo religião aqui. Então é um termo raro no Novo Testamento. E é pouco provável que religião naqueles dias tivesse o mesmo significado para nós, que é uma religião institucional, com clero, com corpo doutrinário. Não. Estava mais associado àquilo que é próximo da religião e da cultura, sempre andam muito perto. Né? Então, Paulo estava falando em Atos, no seu discurso,
da religião judaica, do povo judeu, da forma como eles criam em Deus. E aqui é muito provável que Tiago esteja usando no mesmo sentido. Tiago está dizendo aos cristãos judeus que eles deveriam ter um tipo de fé, um tipo de prática que fosse mais coerente com o Evangelho de Jesus e que se expressasse, sim, por meio de solidariedade. A gente não pode esquecer o ensino de Jesus, lá registrado em Mateus, no capítulo 25. Tive fome, tive sede, estive nu, estive preso, estive enfermo. Ah, Senhor, quando foi que fizemos isso por ti? Quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim me fizestes. É ensino de Jesus. Tiago está dizendo aos irmãos que devemos praticar aquilo que Jesus ensinou, praticar a palavra de Jesus. Se Jesus pediu que nós demonstrássemos o nosso amor por Ele, a nossa fé em Deus e o nosso amor por Deus, amando o próximo, e se Jesus disse que amar o próximo é visitar o enfermo, é alimentar o faminto, é vestir o nu, é acolher o estrangeiro, é também socorrer aquele que está preso. Não é? É o que Jesus disse para a gente fazer. Fazer aos pequeninos. Fazer aos necessitados. Então Tiago está dizendo aquilo que todos nós precisamos ouvir. O Evangelho não é só estar nos templos. O Evangelho não é só estarmos cultuando. O verdadeiro culto a Deus envolve também ser um praticante da palavra, ser um praticante do ensino de Jesus. E o ensino de Jesus é muito diferente da lei mosaica. O ensino de Jesus é desafiador no mundo complicado, porque o ensino de Jesus nos convida a sermos desapegados das coisas materiais, a sermos desinteressados dos poderes terrenos, a sermos libertos dessas coisas que escravizam, como as invejas e as cobiças, e termos uma vida mais simples, de menos palavras e mais escuta, de mais amor, de mais perdão, mais misericórdia e menos domínio, de sermos mais servos do que senhores, mais dispostos a acolher do que a julgar. A prática do Evangelho nos convida, de fato, a sermos muito diferentes do mundo lá fora. E que a gente seja não só ouvinte do Evangelho, mas praticante desse modo de vida desafiador que Jesus nos propôs. Cada um esvaziando-se o máximo possível de si mesmo e enchendo-se do Espírito da graça. Amém? Nós temos que ouvir a Mônica, então vamos parar por aqui e vamos orar. Senhor, nós te glorificamos e nós te bendizemos porque há esperança para nós. Nos dias de Tiago, ele estava diante de um povo a quem ele pastoreava e ele enxergava os desafios dos seus dias, assim como nós enxergamos o desafio dos nossos. E obrigado, Senhor, porque de alguma forma o ensino que ele trouxe para a igreja em Jerusalém pode também ser útil para nós no século XXI, num outro contexto político, social, econômico, educacional, familiar. Vivemos num mundo tão diferente, Senhor, mas a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus, o ensino do Messias, continua vivo e atual e aplicável em nossos dias. Eu oro, Senhor, pedindo que nos dês espírito de graça, compaixão, misericórdia, mas também sabedoria, Senhor. Que nós possamos alcançar corações sábios, assim como disse o salmista, que com o passar dos anos, que o Senhor nos acrescente vida, de modo que alcancemos corações sábios. E que a nossa sabedoria seja de fato uma sabedoria que se expresse na pureza, na gentileza, na paz, na justiça, na misericórdia, na compaixão, que a nossa sabedoria possa se manifestar refletindo a imagem e a obra de Jesus Cristo. Que nós sejamos sábios, ó Deus, não segundo os valores terrenos, mas segundo a sabedoria que veio do alto, encarnada em Jesus de Nazaré.
que nós possamos refletir esta sabedoria de Jesus. E que a nossa vida comunitária, Senhor, que a nossa expressão religiosa seja uma expressão que também reflita o ensino do Mestre. Que nós tenhamos solidariedade e santidade. Que o nosso coração seja compadecido, mas também que a nossa alma seja fortalecida no Senhor e a nossa vida expresse que somos dele para a glória, honra e louvor daquele que nos comprou. Bendito seja o teu nome, Senhor, agracia-nos sempre com tua presença. Amém.